Olá, irmãos, graça e paz da parte de Jesus, que é o pastor Adílio, Igreja Batista Alvorada SGA, São Gonçalo da Amarante. Estamos aqui na nossa escola bíblica Sala 2, E estamos estudando a revista Recomeçar, um grande desafio, Então, um grande desafio de recomeçarmos em tempos tão difíceis, Mas, antes de nós iniciarmos a nossa lição, eu peço a você aí que você se inscreva no nosso canal, Igreja Batista Alvorada SGA, Dê aquele like, que isso é muito importante, ative o sininho, para receber todas as notificações dos trabalhos da nossa igreja, cultos, devocionais, escola bíblica, E também compartilhe com as pessoas que necessitam nesse momento, como tema dessa revista, do estudo, recomeçar em tempos tão difíceis. Mas sem mais delongas, vamos para a hora da revisão. Meus amados irmãos, estamos na nossa lição número 3, mantendo o foco em Deus, baseado no livro de Esdras, capítulo 4, versículo do 1 ao 3, e estudamos, que nós precisamos, entender que precisamos manter um foco quando as adversidades vêm, e manter o foco em Deus quando existem muitas adversidades ao nosso redor é muito difícil, e a gente precisa estar cumprindo com qualidade para aquilo que o Senhor nos chamou. Por isso a gente precisa estar atento à voz de Deus. E o texto que nós estudamos falou sobre pessoas, que se opuseram, à vontade de Deus, se opuseram à obra do Senhor, a reconstrução do templo. Estamos estudando sobre isso, a reconstrução do templo de Deus, e muitas coisas aconteceram para que isso fosse impedido. Mas a gente está justamente trabalhando para que a gente possa manter o foco em Deus no recomeçar de nossas vidas. O nosso primeiro ponto, nós estudamos que ser, mas não pertencer, E diz assim que para o homem é uma questão de interesse, o exemplo de Ciro e Dário, reis da Pérsia, mas Deus estava cumprindo, usando esses homens com os seus propósitos. Às vezes a gente olha assim, eles só retornaram porque o rei Ciro, e Dário da Pérsia mandaram eles retornar e deram condições para eles recomeçar a construção do templo. Mas não foi isso. Na verdade, era a ação de Deus, o propósito de Deus para o retorno do povo de Deus à terra que ele deu, O segundo ponto desse ponto, 1.1, nós não somos deste mundo, Como assim? Quando você conhece Jesus como Salvador, você não pertence mais às coisas desse mundo, porque o mundo traça objetivos para a gente, situações para a gente que são totalmente diferentes daquilo que Deus traça para você, e faz com que você não pertença mais às coisas desse mundo, E a gente vai ver isso, As pessoas vão dizer assim, o crente é um pouco ET, Diz que não faz parte desse mundo, Não fazemos parte desse mundo porque nós não compactuamos com aquilo que o mundo quer para as nossas vidas, que é o pecado, é o afastamento de Deus, e é isso que acontecia naquele tempo, Zorobabel e os seus líderes estavam ali construindo o templo, e muitas pessoas querendo que esse povo voltasse a se afastar de Deus de novo, como aconteceu no passado. A nossa prioridade precisa ser Deus. A nossa prioridade tem Deus, precisa ser Deus. Nós precisamos manter o foco em Deus, tendo como Ele prioridade. Mesmo diante das dificuldades, precisamos estar no centro da vontade de Deus. Centro da vontade de Deus. A sua vida precisa estar no centro da vontade de Deus, apesar de tudo aquilo que estamos vivendo no mundo hoje, pandemia e todas as coisas mais. Segundo ponto, nós estudamos, diz que Deus tem uma missão para os seus servos. Neemias é usado por Deus para a reconstrução dos muros. Deus usou Neemias naquele tempo para a reconstrução dos muros. Esdras foi usado por Deus na reconstrução da muralha de Jerusalém. Ou seja, Deus usou Esdras para a construção e para as reformas religiosas, também. Porque o povo
estava 70 anos cativo como prisioneiro da Babilônia, então deixaram de muitas práticas que tinham antes de serem presos. Zorobabel foi usado por Deus para a construção do templo, homem responsável pela obra. Foco em Deus, e Deus usou grandemente aquele homem. Josué foi usado por Deus como sacerdote e líder espiritual, né? Precisamos ter bons líderes espirituais, pastores, missionários, missionárias, líderes de pequenos grupos, líderes espirituais. Vocês são muito importantes no reino de Deus, na obra de Deus. Ageu e Zacarias foram usados por Deus como profetas que falam a palavra de Deus ao povo. Ou seja, Deus também usou esses profetas, Ageu e Zacarias, homens importantes na condução do povo, trazendo os aconselhamentos certos. Devemos, como servos do Senhor, conhecer os seus propósitos, é verdade. Deus perguntou a Deus qual o propósito dele para a sua vida, o que ele deseja para a sua vida. Mesmo diante das lutas e barreiras, estejam sempre no centro da vontade de Deus. Amém? Então foi isso que nós estudamos no nosso ponto 1, 2 da nossa lição, mantendo o foco em Deus. E agora nós vamos, terminando a nossa revisão, nós vamos agora para o ponto número 3, identificando os opositores do projeto de Deus para nós. É muito importante, irmãos, em nossas vidas, nós identificarmos quem se opõe a nós. Quem são os nossos opositores? A palavra de Deus vai dizer que o nosso grande inimigo, Satanás, ele veio a esse mundo não para roubar, matar e destruir. Destruir quem? Todos, as nossas vidas. Então nós temos um grande inimigo. E esse grande inimigo, ele usa pessoas, opositores. E nós precisamos estar identificando quem são esses opositores em nossas vidas. Só que às vezes na correria da nossa vida, do nosso tempo, a gente acha que todo mundo está do nosso lado. Acha que todo mundo gosta da gente, que a gente todo mundo é legal, gente boa, e às vezes a gente se perde por isso. Então a gente precisa identificar eles. O nosso sucesso, você pode identificar aí, o nosso sucesso pode atrair pessoas que, ao invés de agregar, podem nos atrapalhar. Existem muitas pessoas, meus amados irmãos, que nos atrapalham. Pessoas ali naquele momento a gente viu que chegaram para Zorobabel, né, no texto de 4, de 1 ao 3 de Esdras, e se ofereceram a ele, né, para ajudar na construção da obra. E às vezes a gente acha que toda ajuda é boa, é legal, às vezes as pessoas se oferecem, e às vezes, meus amados irmãos, ao invés dessas pessoas agregarem, elas nos atrapalham. Por isso que Zorobabel disse: não quero a sua ajuda, a ajuda de vocês, porque isso é trabalho nosso, porque Deus nos ordenou que nós venhamos a fazer. Então, quando Deus colocar algo na sua mão, você mesmo faça. Você mesmo faça. Não transfira para os outros. Não aceite a ajuda de todo mundo, porque nem todo mundo vem agregar na sua vida. E você precisa entender isso, né? E então, nem todo mundo agrega na sua vida. Então, diante dos opositores, temos as atitudes corretas. Tomemos as atitudes corretas. Diante dos opositores, tomamos as atitudes corretas. Zorobabel tomou a atitude correta. O texto diz lá, muito claro: nós não vamos aceitar a ajuda de vocês. Nós é que cuidaremos da própria construção do templo do Senhor. Alguns desafios podem nos fazer perder o foco. Vejamos. Para não perder o foco, é preciso ter consciência de missão. A palavra de Deus diz lá em Mateus 28, 19, 20. Deus disse: façam discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, nossa missão é fazer discípulos de todas as nações. Então nós precisamos ter bastante consciência daquilo que Deus nos chamou. Deus nos chamou para fazer discípulos de todas as nações. Jesus disse: façam discípulos. Então nós temos que ter consciência da nossa missão. Zorobabel
E todos aqueles líderes de Israel tinham consciência que o trabalho deles agora, naquele momento, era a reconstrução daquele templo e principalmente da fé de todas as pessoas. Deus está chamando para algo muito grande. Talvez você não esteja entendendo, mas que você possa entender realmente sobre essa questão de ter consciência da sua missão diante do Senhor. Para não perder o foco, precisamos saber que encontraremos opositores e que não vamos agradar sempre todas as pessoas. Mas, queridos, nem Jesus agradou a todos. E muitas vezes você não vai agradar todo mundo. Às vezes a gente tenta agradar todas as pessoas, né? A gente tenta ser agradável, a gente tenta ser bacana. Só que, queridos, a gente precisa entender que nem Jesus agradou a todos. Jesus, ele veio, pregou, curou. Teve pessoas que agradeceram, teve pessoas que não agradeceram, pessoas que foram curadas que não agradeceram. A gente vai ver ali a palavra os leprosos. A gente vai ver os grandes sacerdotes daquele tempo, os fariseus, homens que eram responsáveis pelo conhecimento e passar o conhecimento da palavra para as pessoas. E Jesus não agradou essas pessoas. E nem sempre nós vamos agradar. Quero dizer a todos os cristãos que estão nos ouvindo: saiba que você sempre na sua vida, você não vai agradar a todos. Porque você tem ideias e princípios totalmente diferentes daquilo que o mundo tem estabelecido para nós. Para não perder o foco, é preciso ter discernimento espiritual. É verdade. Para não perder o foco, você precisa ter discernimento espiritual, irmãos. Isso você precisa pedir a Deus. Você precisa pedir a Deus em oração discernimento para a sua vida, para que você possa continuar se mantendo firme diante do Senhor. Para não perder o foco, é preciso agir com sabedoria diante dos opositores. Aí eu peço a você para abrir em Tiago, capítulo 1, versículo 5 da palavra de Deus, que vai falar um pouco sobre isso, sobre sabedoria, né? Se você necessita de sabedoria, peça a Deus, né? E aí em Tiago, capítulo 1, versículo 5 da palavra do nosso Deus, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade. Se você necessita de sabedoria, peça a Deus, que Ele vai te dar, vai dar a você, vai dar à sua família. Peça a Deus. Se você necessita, peça a Ele, e Ele com certeza vai te dar. Ore ao Senhor, peça a Ele: Senhor, me dê sabedoria diante das decisões que eu preciso tomar na minha vida, das lutas que eu tenho. Me ajuda a resolver todas essas questões. E o nosso ponto número 4 diz assim: fazendo a opção de manter o foco. Uso dos dons de sabedoria e discernimento espiritual faz parte dos líderes, foi parte dos líderes de Israel, né? E foi fundamental para eles não perderem o foco, né? Os usos de dom de sabedoria. Irmãos, como a gente leu agora em Tiago 1,5, a gente precisa pedir a Deus esses dons de sabedoria para poder lidar com os opositores que nós temos em nossas vidas, os opositores, o nosso grande opositor espiritual, para vencer as forças do inimigo, né? O apóstolo Paulo vai dizer: eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Então lutamos também contra nós mesmos. Então a gente precisa pedir sabedoria e discernimento espiritual ao nosso Deus. E foi isso que os líderes de Israel fizeram. Pediram ao Senhor e Deus deu a cada um deles. O comportamento desses líderes contradiz o seguinte ditado popular: toda ajuda é bem-vinda, né? A gente diz: não, toda ajuda é bem-vinda, né? Quando a gente às vezes está na igreja, às vezes nos trabalhos da igreja, na construção, na nossa vida, toda ajuda é bem-vinda, e às vezes não é. Às vezes a gente vê que as pessoas às vezes
querem ajudar e se ajudar às vezes atrapalha. E a gente precisa pedir a Deus sabedoria para também saber a hora quais são as pessoas certas que podem nos ajudar, principalmente em decisões importantes. Tem pessoas que às vezes vai pedir ajuda de uma pessoa para tomar uma decisão importante na sua vida e ela acha que ela vai ajudar e às vezes vai atrapalhar. Temos que ter cuidado com isso. Muito bem, né? Muitas vezes precisamos tomar decisões que até nos incomodam, mas quando Deus está conosco, né, podemos prosseguir com a nossa jornada terrena com alegria e fé. Às vezes existem decisões que nós tomamos em nossas vidas que nos incomodam, né? E nos incomodam, que faz com que a gente, às vezes, ficamos preocupados com o que os outros vão pensar e às vezes com o que nós verdadeiramente pensamos, porque aquilo ali vai tirar a gente da nossa zona de conforto, né? Então a gente precisa muitas vezes, diante do Senhor, né, nós precisamos prosseguir com os nossos planos, de acordo com a vontade de Deus, com alegria e fé. Né? Então precisamos tomar decisões, né, que às vezes nos incomoda a nossa vida. Muito bem, estamos agora chegando ao fim e vamos agora para pensar e agir. Você possui, ponto número 1 para pensar e agir, você possui convicção acerca dos propósitos de Deus para a sua vida? Tem se esforçado a cumprir a missão aqui na Terra a partir de sua família? Você tem convicções, né, dos propósitos de Deus para a sua vida? Você e sua família têm se esforçado para cumprir a missão aqui na Terra? Pense junto com a sua família sobre isso. Será que nós temos realmente feito aquilo que Deus quer, aquilo que Deus está nos chamando para fazer? Ponto número 2, para pensar e agir. Você tem consciência que poderá enfrentar opositores ao procurar cumprir sua missão? Tem pedido a Deus sabedoria para vencer os obstáculos? Se você deseja fazer algo para Deus, algo que Deus colocou no seu coração, você precisa saber que você vai enfrentar opositores e obstáculos. Mas você precisa ter uma consciência de uma coisa: pedir sabedoria a Deus. Faça como Tiago, né? Diz aí em Tiago 1, versículo 5. Ponto 3. Você tem procurado manter o foco, não permitindo que as influências nocivas encontrem espaço na sua vida? Você tem procurado manter o foco da sua vida e não permitir que pessoas venham lhe influenciar, levar você para longe de Deus? Foi isso que atrapalhou a obra da construção do templo do Senhor. Parou por algum tempo, porque muitas pessoas que estavam ali trabalhando junto com Zorobabel e os líderes se deixaram influenciar por essas pessoas. Nós vamos ver isso na próxima lição. Você tem exercido discernimento espiritual para avaliar comportamentos desviantes e não deixar levar por ofertas tentadoras que possam vir a tentar desviá-lo da sua missão? Você tem procurado exercer o dom de discernimento espiritual? Você precisa estar orando a Deus e pedindo isso, né? Porque alguns comportamentos de fora do mundo vão tentar desviar você do seu foco, né? E as ofertas tentadoras vão levar você para longe da missão que Deus colocou para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Estamos encerrando a nossa lição número 3, né? Mantendo o foco em Deus. E foi uma lição maravilhosa. Espero que Deus tenha abençoado a sua vida grandemente, né? Você tem aí no link da descrição, você vai ter a revista, toda a lição, todo o vídeo, vai ter o link para que você venha baixar, se você ainda não baixou a nossa revista Recomeçar um Grande Desafio. A nossa próxima lição número 4, ouvindo as pessoas certas, né? Olha só, lição 4, uma lição muito maravilhosa, baseada no livro de Esdras, capítulo 5, do versículo 1 ao 2. Então, estude já com a gente a lição número 4. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos orar, e antes de orar,
Peço a você mais uma vez, se inscreva no nosso canal, dê o like, ative o sininho e compartilhe com todas as pessoas. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e amado, obrigado, Deus, por mais uma lição estudada. Que o Senhor Deus venha abençoar com nossas vidas e que o Senhor venha nos dar os dons necessários que precisamos, dom de discernimento, de sabedoria, e que possamos continuar mantendo o nosso foco em Deus e que os nossos opositores não venham nos afastar a gente do foco do Senhor. Fique conosco, com as nossas vidas, e que possamos realmente cumprir a missão do Senhor aqui na terra. Essa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. E Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.